Vamos pensar junto num trocinho aqui bem rapidinho. Quantas vezes você já disse assim: não, mas o narcisista não era ele ou ela, na verdade era eu, sou eu narcisista, não é ele. Quantas vezes você já disse isso? Então, por conta dessa frase que realmente eu ouço bastante, eu queria lembrá-los de algumas coisas que a gente precisa lembrar sempre, porque são importantes, tá? E diz respeito a nós. Então é o seguinte: não existe a menor possibilidade de você ser um narcisista. Porque se você tem minimamente empatia com o próximo, se preocupa com o próximo, gosta do próximo com sinceridade, isso já basta. Não tem mais que ficar procurando nenhum outro motivo, nenhuma outra explicação. Deu para entender? Então vamos lá. Transtorno de personalidade narcisista, eles não têm nenhum tipo de sentimento positivo por ninguém, independente de quem seja essa pessoa. Não existe, é zero. Não tem como criar, não tem como transformar, não tem como fabricar. Não tem, ok? Do jeito que vai ser daqui 10 anos, 20 anos, porque não tem estrutura mental nem repertório interno para ser outra coisa. Você não, você tem repertório interno para, como eu digo, virar unicórnio, se você quiser. Eles não têm, eles são extremamente limitados. Ok? Ponto. Então tá bom. Mas por que as pessoas às vezes acham ou acreditam realmente nisso? Você conviveu X tempo ou ainda convive X tempo com este ser, ok? Lembra que a gente já falou que a referência vira eles, o foco são eles, as referências não são mais minhas, né? É a música que ele gosta, o tipo de série que ele gosta, de filme que ele gosta, os locais que ele gosta de sair. Eu odeio andar de moto, mas ele gosta, então eu tenho que gostar de moto, eu acabo amando moto. Então, as minhas referências, as minhas identidades, os meus gostos, os meus hobbies, eles são amputados propositalmente por eles, que impediram você o tempo inteirinho de executar. Não pode isso, não pode aquilo outro. Te controlou o tempo todo de ser você mesma. Você deixou de ser você porque ele não permitiu, para dar lugar a outro ser. A um ser importante, a um ser maravilhoso, a um ser, meu Deus, que estava no altar e precisava como tal ser reverenciado. E se é tão importante assim, temos que imitá-lo. Você passa a ter os comportamentos, você passa a ter os mesmos gostos que eles. Tá bem? Ok. A gente consegue ensinar o nosso cérebro o que a gente bem entender. Ele aprende. Você acredita? Ele aprende. Só que tem um porémzinho aí, é com a prática, né? É todo dia. É todo dia, né? Se eu quero mudar algo, e é um trabalho cansativo, porque é todos os dias, eu tenho que me esmerar e ir atrás todo dia. E o cérebro vai aprender que tem algumas coisas que a partir de agora vão mudar, algumas comunicações vão mudar. E ele vai entender e tá tudo bem. Só que enquanto você tá nessa relação horrorosa, o seu cérebro ele está exposto ao quê? À agressão, à humilhação, aquele testezinho bom do silêncio, ao cala a boca, a todo tipo de agressão e controle possível, ao abandono. O seu cérebro
pode aprender muita coisa do que ele está vendo. E repetir isso em qualquer outro tipo de relação, percebe? Então, quando você diz assim, eu percebo que eu estou mais agressiva, eu perdi um pouco da paciência, é ótimo você perceber quais são os pontos que mudaram depois da sua convivência com essa pessoa. E são pontos que sempre são negativos. Você nunca vai dizer assim, não, eu mudei estando com ele, eu passei a gostar muito mais de flores. É impossível, porque eles não têm registros positivos. Logo, como é que eles vão passar algum registro positivo para alguém? Eles nem sabem o que é isso, né? Eles nem sabem o que é isso. Então, você acaba, é o famoso comportamento aprendido, o seu cérebro acaba retendo algumas informações e com o passar do tempo, se você não se dá conta disso, e muita gente não se dá, você repete isso nas relações independentes de quais sejam, e eu vejo muito isso. Muito. Sabe aquela coisinha que eles faziam e você reclamava? Vocês fazem igual. Não todo mundo, claro, óbvio. Entendeu? Por exemplo, falta de respeito com o próximo. E falta de respeito não é só xingar. Falta de respeito é ignorar. É fazer de conta que a pessoa não é nada, que não significa nada. Por exemplo, é passar batido pelas pessoas, é desconsiderar o outro. Este é um exemplo. Isso eu vejo muito, muito. Outros me relatam que ficaram mais irritados, mais sem paciência, mais sem saco. E eu tenho que fazer esse exercício interno de parar, olhar e começar a ver o que está certo, o que está errado, o que está pegando, o que tinha em mim, o que não me pertence, porque isto não te pertence, é dele, é dela, devolve, tá? Devolve, manda pro inferno, tá? Quando eu percebo, eu tenho que tentar mudar para resgatar e tentar voltar a ser aquela pessoa, ou tentar não voltar a ser aquela pessoa, porque tem coisas que não vão mudar, não vão voltar, mas resgatar sentimentos positivos e bons e bacanas, porque é possível. E aí entra aquelas coisas das crenças mentirosas que existem por aí, e essas falas repetitivas de ficar o dia inteiro dizendo não consigo, não vai dar certo. Vocês falam essas frases, o seu cérebro ele está ouvindo isso, eu não sei se a senhora sabe, e ele retém essas informações negativas. Esse não o tempo todo, esse não vou conseguir o tempo todo, esse dizer que o outro é a minha vida, porque sem ele eu não vivo, são informações, você pensa assim, é só uma frase. Não, não é. Essas informações, elas ficam retidas em você, elas ficam no seu cérebro, o seu cérebro transforma isso em ações. Ué, eu tô entendendo que ela tá dizendo que aquela pessoa é extremamente importante e é aquele top do mundo inteiro, das galáxias, e que sem ele ela não vive. O seu cérebro vai entender toda vez que tiver algum tipo de informação sobre essa mesma pessoa, que isso é importante de se guardar. E aí, toda vez que você tiver qualquer tipo de referência que você disser sobre este ser, automaticamente, o seu cérebro pode emitir, vamos, por exemplo, sensações de prazer, porque ele entende que você precisa dessa pessoa, logo, isso é positivo para você. Então, o seu cérebro reforça isso. Deu para entender? Olha a merda feita, entendeu? Você está
reforçando negativamente, com falas negativas e péssimas o dia inteiro, e o seu cérebro está lá anotando tudo, e ele vai falar: sim senhora, farei isso, sim senhora, não conseguiremos, sim senhora, a senhora não vai se esquecer dessa pessoa, sim senhora, ele é a pessoa fundamental da sua vida, pode deixar. E isto só piora. Como eu sempre digo, a gente precisa tirar a força dessas pessoas, a força da existência, esquecer um pouco, parar um pouco de falar e pensar. A gente precisa ter alguma ação, e essas são ações mínimas. Por exemplo, se funcionar para você, é claro, por que não colocar em locais estratégicos post-its que tenham frases que te ajudem a se lembrar quem é você? Lembra quem é você? Quem é você? Quem era você antes? Quais são os seus registros antes de conhecer essa pessoa? Quem era você? O que você fazia? O que você gostava? Anota no papel. Coloca tudo no papel do que você gosta, do que você deixa de gostar. E se não dá para resgatar agora, porque você não consegue se encontrar ainda, não sabe o que está acontecendo, mas escreve. Faz o exercício de colocar para fora coisas positivas e bacanas a serem feitas. E lembrar sempre, gente, que o cérebro, eu costumo dizer que ele é uma bomba relógio, que ele pode ser ativado a qualquer momento e está nas suas mãos ativar ou não. Se você fica nesse ouvido aos céus ou azar, sou uma porcaria, não conseguirei nada, aí ele vai falar: tá bom então. A gente tem que alimentar o nosso cérebro diariamente com perspectivas diferentes, positivas para frente. Você precisa tentar. Então, cara colega, caro colega, se você percebeu nesse período inteiro que você hoje tem comportamentos com o próximo, independente de quem o próximo seja, que não é bacana, se você largou de lado, se você não se importa, se você anda mais agressivo, mais irritado ou com qualquer outro comportamento que você percebe que você não é assim, que isso não te pertencia, vamos cortar. Vamos começar a voltar e ver o que não faz parte de mim, o que é do outro, e começar a fazer uma separação das coisas. Quando essas relações terminam, quando a pessoa resolve sair da zona de conforto e se levantar para a ação, é como se a gente pegasse ela pela mão e fosse levar ela devagarinho, como uma criança, para aprender a ver e olhar o mundo novo que se abre. Porque ela não sabe mais que mundo é esse. Afinal, o mundo que ela conhecia, a referência era o outro. É esse o mundo que ela conhecia. Mas o mundo dela se perdeu, ela não sabe mais, ela não sabe onde está. Ela não lembra nem do que ela gostava. E de repente, a gente pega você pela mão e vai mostrar para você um novo mundo. Um mundo possível, de coisas positivas e bacanas, cheio de coisa diferente. Mostrar quem é você e você se esqueceu. Mas para isso, você vai ter que dar a mão pra gente. Para isso, você vai ter que se dar ao trabalho de se cuidar, para conhecer um outro mundo, um mundo legal de possibilidades e deixar aquele mundo ruim lá atrás. E aí, me dá a tua mão, você vem? Topa? Vem?